passada, na aula passada, que foi no mês passado, eu comecei a introdução sobre o livro de Atos, quer dizer, um apanhado geral, um esboço, né, nos fazer entender o que estava acontecendo nele, quando esse livro foi escrito, ou o propósito desse livro. Mas eu não consegui acabar tudo, né, na primeira aula, né, que hoje é a segunda. Eu não consegui acabar tudo, até porque a gente sempre acaba dando, graças a Deus, né, a liberdade para vocês falarem, para perguntarem o que é dúvida, ou, né, para poder acrescentar alguma coisa que todos aqui aprendemos. E hoje, né, a gente talvez entenda que vai ser o mais curto um pouco, porque Marcão não dá, né? Marcão, ele está para a casa dele lá em Angra, está lá tentando, se eu não me engano, terminar a obra da sua casa. E Marcão é desses que, graças a Deus, perguntam. Então a gente hoje vai estar dando continuidade. E talvez eu repita uma ou outra coisa que eu falei na semana passada, mas na aula passada, mas é para poder ter o encaixe. E uma das coisas que eu quero começar falando é que quando Lucas escreve, a gente vai lembrar, né, aquela recapitulação, Lucas que escreve Atos, e na verdade ele escreve o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E segundo praticamente a unanimidade dos historiadores, era tudo um livro só. E aí, quando eles foram organizar na Bíblia, para ficar dentro dos sinópticos, quer dizer, os livros que são muito semelhantes, que falam a mesma coisa, né? Sinópticos e sinônimos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas é colocado ali, e a outra parte, que é o Atos dos Apóstolos, fica quando vai começar aquilo que a gente chama da igreja primitiva, isso é, o início da igreja, quando ela surge, que Jesus havia dito lá em João, ficar em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. E aí, quando chega em Atos, começa a falar sobre esse derramar do Espírito e a igreja sendo revestida de poder, e ela tendo seu início e uma grande continuidade, porque esse processo de Atos dos Apóstolos se dá no espaço de 30 anos. São 30 anos que estão escritos em Atos dos Apóstolos. E interessante, eu até comentei aqui pregando esses dias, que eu conversava pregando de domingo à noite, domingo à noite, eu conversava com o João Pedro no carro, e quando a gente vê, é óbvio que há muitos sinais e maravilhas, isso é óbvio no livro de Atos, mas a gente vai ter que pegar aquilo que eles entendiam de principal, daquilo que era importante, daquilo que serviria para dizer o que eles queriam dizer, e colocam ali. E dentro disso que eles escolheram, uma das coisas que eles mais escolheram foram os sinais, foram as maravilhas, porque desses 28 capítulos que nós temos, estão escritos 30 anos. Tu achas que deu para escrever 30 anos em 20 e poucos capítulos? Claro que não. Eles escreveram o que eles queriam, o que eles entendiam de importância. E um dos objetivos de Atos era o seguinte: começa Atos dos Apóstolos, quando há o derramamento do Espírito, e a igreja começa a pregar o Evangelho, há na cabeça do pessoal de Roma, que o pessoal estava se rebelando contra Roma, se rebelando contra o Império, se rebelando contra os dominantes. E uma das intenções de Lucas é mostrar que não tem nada a ver com rebelião, não tem nada a ver com se levantar um povo contra Roma. O que eles estão fazendo é pregando o Evangelho que eles creem, o Evangelho da salvação, pregando Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com nenhum tipo de império, mas apenas dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que só há salvação em Jesus Cristo. Tanto é que eu disse isso na primeira aula, que no começo, quem mais vai contra o povo de Deus são os judeus, não são os romanos. Quem mais dá trabalho à igreja que se iniciou ali, digamos assim, há uma linha, e eu concordo com ela, que diz que a igreja se inicia com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mas ela começa a se ver a partir do derramamento do Espírito Santo, é onde ela coloca a cara mesmo, e a gente sabe o que foi feito, e a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Eu hoje
próxima aula eu vou estar falando capítulo por capítulo. Então vai ter capítulo que com certeza a gente não vai terminar numa aula, que eu vou estar destacando alguns versículos do que ele está falando ali, e acaba às vezes tendo uma cara bem assim de pregação, porque a gente vai trazer os ensinamentos que estão revelados naqueles versículos. Amém? Até aí, tranquilo? E a gente vai pregar aqui. Atos, ele tem duas figuras muito marcantes. Há um pessoal que até diz que com o título Atos dos Apóstolos não é um título legal. Tinha que ser praticamente Atos de Paulo e de Pedro, ou de Pedro e de Paulo. E uma vez ou outra você vai ver entrar um Felipe na história, você vai ver entrar um Estevão, que é VaptVup, que ele já aparece logo, é apedrejado no capítulo 7. Então há um título de Atos dos Apóstolos. Então eles falam assim, olha, poderia que ser Atos de Pedro e de Paulo, ou então na verdade Atos do Espírito Santo, a manifestação do Espírito, que é no derramar do Espírito, né? Diz lá em capítulo 2, no dia de Pentecostes, e o Espírito leva ao povo a fazer tudo que o povo fez, os discípulos fizeram, por onde eles foram enviados. E aí, dentro disso, a maioria das pessoas, melhor dizendo, eles dividem em duas partes. De 1 a 9, a figura central é Pedro. De 10 até o final, a figura central é Paulo. Eu, particularmente, eu não divido assim. Isso sou eu, Rogério. Eu não concordo com isso. Para mim, Pedro ele vai até o capítulo 12. Porque quando chega no capítulo 9, é ainda a conversão de Paulo. No capítulo 10, ainda está Pedro com aquela luta em relação a pregar com Cornélio. Lembra disso? A gente vai falar isso depois com mais detalhe. A hora que está Deus convencendo a Pedro sobre a ir pregar para Cornélio, porque ele não queria, porque Cornélio era gentil. E aí a gente vê o Espírito falando com pessoas que a gente pensa que jamais Deus falaria. Eu quero aproveitar isso aqui, vai ser tema mais para frente, mas para falar o seguinte: não pense que a salvação do Evangelho está presa à igreja, somos nós, a igreja do Senhor na terra. Não está. O Espírito é livre. Quem tinha pregado para Cornélio? Ninguém. Deus já tinha aceitado as esmolas, as orações de Cornélio. Para testificar, Deus chama Pedro para ir pregar para Cornélio. E tem uma luta para convencer Pedro que Pedro tem que ir lá. E Deus já estava falando com Cornélio há um tempão. Tanto é que Deus falou para Cornélio separar 2 empregados e mandar ele buscar Pedro. Quem falou com Cornélio? Deus. Muito antes de chamar os crentes irem lá falar com ele, porque o Espírito é livre. Mas a incumbência de pregar, aí sim, a incumbência e o privilégio é meu e teu. A responsabilidade de fazer Jesus conhecido é minha e tua. No entanto, Deus não está preso a mim e a você, porque Ele é livre. O Espírito dentro continua soprando e salvando vidas. Isso às vezes é muito complicado, porque tem muitos líderes que acham que o Evangelho tem que estar preso a ele, a igreja dele, né? Hoje, João, a gente acabou não terminando a conversa, que a gente só, na verdade só deu uma introdução, e ele hoje ouviu desses debates aí que eu particularmente repugno, e aí falou: poxa, pastor, eu nunca ouço, mas hoje eu fui ouvir, e com respeito a vocês, que vocês da palavra, só o título que ele deu, ele falou, era um besterol tremendo. Mas quando quem ouve isso, quando vai chegar no final, vai ouvir o cara falando assim, venha para a minha igreja, o culto é tal, e aí fala que direciona para a igreja dele, não direciona para Cristo. E o que a gente acha que a gente que é o detentor, é a nossa igreja que prega a verdade, é a nossa igreja que tem que encher, é através da gente que Deus vai salvar? Sim, é através da gente, mas não só através da gente. Mas aí continuando, quando chega lá no capítulo 11, tem um discurso de Pedro defendendo o Evangelho. No 12 é a hora que eles estão lá numa discussão de frente
a Herodes. No 13 em diante, aí a figura que se apresenta é Paulo. Aí não tem mais jeito. Aí até Paulo, que a gente vai ver mais para frente, Paulo até censurando Pedro uma vez ou outra, quando Pedro dá umas vaciladas, ele vai lá e censura Pedro. Então a gente vai ver no livro de Atos, aí eu vou falar o que a maioria diz, né? Se divide em duas figuras, isso é óbvio. A primeira figura para eles, né, que é o Pedro, vai de 1 a 9, para mim vai de 1 ao 12. E a segunda figura é Paulo, né, porque Paulo vai começar de fato no capítulo 13. Até aí, tranquilo? Duas pessoas. Porque Pedro é chamado para pregar para quê? Quem lembra disso? Para que povo Pedro prega? Para os circuncisos, para os judeus. E Paulo, ele prega para os incircuncisos. E isso está muito marcante. Eu tinha até acho que eu notei esse negócio quando Paulo. Gálatas 2, do 7 ao 10. Quem pode ler? Gálatas 2, do 7 ao 10. Como a gente vê o próprio Paulo declarando que a Pedro foi confiado o evangelho, a pregação da circuncisão, e a ele, quem era circuncidado? Os judeus. E a ele, Paulo, da incircuncisão, que eram chamados gentios, né? Embora a gente vai ver na história como Cornélio, Deus pegando Pedro e indo pregar para o gentio, mas de maneira geral, Pedro prega para os judeus, os circuncisos, e Paulo para os gentios, os não circuncidados ou incircuncisos. Quando a gente vai ler Atos, quem já leu Atos todo prestando atenção? Lembra, prestou atenção? O Atos ele termina sem acabar. Eu vou só ler, é que eu deixei mais uma vez, esqueci meu óculos lá no carro, mas quem pode ler os 3 últimos versículos do capítulo 28 de Atos? Os 3 últimos versículos. Não, começa com 28, Deus 4, 28, 29, 30, 31. Quem pode ler Atos 28, versículos 28, 29, 30 e 31? Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois ele disse isso: os judeus se retiraram, discutindo intensamente por 2 anos inteiros. Paulo permaneceu na casa que havia alugado, recebia a todos os que iam Deus, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus, abertamente e sem impedimento algum. Acabou? Boa história. Acabou o livro, a história acabou. Paulo, a gente depois, quando vai ler a Bíblia, a gente vai saber que essa é a primeira visão de Paulo, onde ele tinha liberdade, ficava na casa, recebia os outros. Quando a gente vai ler, e isso aí eu vou estar falando mais à frente com mais detalhe, a gente vai ver quando Paulo escreve Timóteo, escreve Éfeso, ele está na segunda prisão, que é a prisão que ele não sai mais, é a prisão que ele morre. É aquela história, né, que Nero bota fogo em Roma e acusa os cristãos, principalmente Paulo. Aqui, Paulo ele é um prisioneiro religioso. Na segunda prisão, ele é um prisioneiro político.
Então na segunda ele morre, ele perde literalmente a cabeça, né? E decapitam Paulo. Então Atos ele termina sem terminar, ele termina falando da história de Paulo, da sua primeira prisão, e acabou. Isso por dois motivos. O primeiro motivo é que a história de Atos ela não acabou. O Espírito, então vou melhor assim, os atos do Espírito Santo não acabaram. Ele continua sendo feito através da minha vida e através da sua vida. O último capítulo será escrito no dia que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, porque o Espírito que foi derramado em Atos 2 continua presente no dia de hoje, nos impulsionando para pregar o Evangelho, nos impulsionando para resgatar vidas, nos impulsionando para, no nome do Senhor, fazer sinais e maravilhas e fazer aquele que é perdido ser resgatado, encarcerado, ser liberto. Amém, amados? O Espírito continua, esse Espírito que nós oramos aqui, no nome do Pai, fazendo com que, no nome de Jesus, oramos ao Pai, porque sabemos que o Espírito que nós habita, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus que nós habita testifica que nosso Espírito, que somos filhos de Deus, ele continua a convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. Esses capítulos continuam a ser escritos. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que aí é onde entra na data do livro de Atos dos Apóstolos. Eu falei um pouco sobre isso, falei bastante na primeira aula, não vou me deter muito. No ano de 70, como o Senhor Jesus, aí aqueles que gostam de anotar, havia profetizado em Mateus 24, 1 e 2, Marcos 13, 1, Lucas 21, 5. Ele tinha profetizado o quê? Minha filha falou para esperar, então vamos falar devagar. Tudo é a mesma passagem, quer dizer, tudo fala sobre a mesma coisa. Mateus 24, 1, que esse eu sei de cabeça, outros eu tenho que ler. Marcos 13, 1, Lucas 21, 5. Eles estão falando o quê? Que Jesus havia profetizado que os muros, né, de Jerusalém eles iam ruir, que aquelas muralhas iam cair. Quando Jesus ele profetiza isso, o povo fica assim meio desconfiado: como vai cair essa muralha, como vai cair isso tudo aí. E aí um outro assunto que eu já falei pregando: Jerusalém fica sendo sitiada durante muito tempo, e aí o pessoal começa a ter fome, até que o exército vai e entra e mata o povo todo e toma Jerusalém. Isso acontece quando? Quem lembra disso? No ano 70. No ano 70, Jerusalém é tomada, é destruída. A única coisa que sobrou de Jerusalém, essa vocês têm que saber, qual a única coisa que sobrou do templo de Jerusalém? Os muros das lamentações, o povo fica lá com aquilo na cabeça. Aquilo é a única coisa que sobrou. E quando essa profecia de Jesus se cumpriu, ainda tem gente que consegue olhar para isso e achar que não é real. Jesus profetiza e acontece. No ano 70, Jerusalém ela é tomada e é destruída. Então a gente vai ver que Atos, que está contando os atos acontecidos, eles não falam da muralha, falam? Não, eles não falam da tomada de Jerusalém. Então subentende-se que se Lucas não escreveu isso, é porque isso ainda não tinha acontecido. Se Lucas não fala da morte de Paulo, é porque Paulo ainda não havia morrido, não tinha acontecido a segunda prisão. Então isso há uma constatação que a gente vai ter que fazer. Então, com certeza, Atos dos Apóstolos foi escrito antes de 70, porque ele não fala da muralha. E também foi escrito depois de 62, porque fala da prisão depois de 61, porque fala da prisão da segunda prisão de Paulo. Mas a segunda prisão de Paulo ela acontece no ano de 64. Talvez a minha memória me falhe, mas foi o 17 ou 18 de julho, mas acho que 17 de julho, do ano de 64, da nossa era, que coloca-se fogo em Roma e coloca-se a culpa nos cristãos. Então, se não fala disso, então também Atos foi escrito antes de 64. Estão me acompanhando? Porque como algo tão importante,
Lucas não vai escrever. Colocaram fogo em Roma, o imperador era Nero. Nero não gostava dos cristãos. Nero foi e acusou os cristãos porque eram 14 cidades. 10 cidades foram destruídas. As 4 que não foram destruídas era onde habitava em sua maioria cristãos e judeus. Então Nero vai colocar a culpa dos judeus, e o cabeça disso tudo quem é? Paulo. Se ele não conta isso que aconteceu no ano de 64, então a gente subentende também que foi escrito antes de 64. Estão de acordo comigo? Estão me entendendo? Então quais os 2 anos que sobram? 62 ou 63 é o ano que o livro de Atos foi escrito. É isso que nós temos hoje. Esses 28 capítulos foram escritos entre o ano de 62 e 63. Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Não? E aí então eu vou estar tentando falar sobre alguns capítulos principais, assim, principais de mais importância. Não, porque o que eu falei assim, o que acontece com o que o livro de Atos dos Apóstolos traz? O nascimento da igreja do Senhor Jesus, o nascimento do povo que Jesus disse: ficar em Jerusalém até que no alto sejais revestido de poder. Poder para quê? Já falei isso aqui no estudo na escola dominical. Para que era o poder? Para pregar, para anunciar o Evangelho. E hoje, Deus faz umas coisas que são muito interessantes. Quem estava aqui no curso da quarta-feira passada, eu tinha preparado uma mensagem assim, né? Na verdade, preparado, quem me conhece, eu só boto os versículos que eu quero ler. E quando chegou aqui no decorrer do curso, né, creio que João vai lembrar, o pessoal que estava a lembrar, algumas coisas foram borbulhando em meu coração, e eu mudei a mensagem, comecei a escrever os versículos que vinham na minha mente, e preguei naquilo, e botei até o título da mensagem: o Evangelho segundo o Espírito. Não, o Espírito do Evangelho e o Espírito do mundo. E aí subi, né, pro YouTube. E aí antes disso, perdão, quando acabou o culto, né, o irmão Nuno e eu comentava isso, eu achava que era uma mensagem mais para os jovens, para o pessoal de 30 para baixo. E aí veio o Nuno, já tinha acabado o culto, ele veio aqui pegar as ofertas e tal, e falou assim: pastor, essa pregação foi toda para mim. E aí hoje o irmão Gelson, né, escreve para mim e fala: ele botou assim, outra preciosidade, falando da pregação, que ele ouviu a pregação. Ele falou que algumas coisas do que eu falei na pregação, ele pegou para falar que ele pregou domingo na igreja dele. E nessa pregação, quem lembra, eu estava falando que eu sei que hoje eu prego, não hoje, né, mas há muito tempo, mas talvez hoje com mais ênfase, diferente da maioria, que a maioria prega. E a maioria da gente cristã está acostumada a falar de poder de Deus para a gente. Isso é, poder de Deus para a gente ter vitória, poder de Deus para a gente ser curado, poder de Deus para isso, para isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tirando os momentos que é da libertação de Pedro e da libertação de Paulo, qual o milagre que vocês... A gente vai ver isso no caminho. Em 28 capítulos de Atos, que é o livro que a gente fala de poder de Deus, qual foi o milagre que aconteceu em favor dos discípulos, dos apóstolos? Tem? O que vocês conseguem lembrar? Tem quando a igreja ora e Pedro está preso. E o anjo vai lá e liberta Pedro. A gente vai falar isso com o tempo. Tem quando Paulo e Silas estão presos, eles começam a cantar. E Deus vai, prende, vai aquela frase, né, que é um pouco mal interpretada, que a gente vai falar dela com o tempo, né? Creio que o Senhor Jesus será salvo em sua casa. Qual é o outro que é em favor deles? Eles foram revestidos de poder. Poder para quê? Para alcançar os outros, para libertar outros, para ministrar cura uns sobre os outros, a fim de que outros sejam salvos, sejam curados.
a fim de que eles creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Pensa comigo, ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder para isso. Como que a gente vive hoje? Venha para a igreja, inclusive a gente, vem para a igreja para a gente ser curado, ganhar na cena, né? Claro que você não estou exagerando, né? Mas é tudo em relação a gente. Enquanto o Evangelho é para ir e fazer com o próximo. Porque a grande dificuldade hoje de o pessoal amar Jesus acima de todas as coisas? Porque para muitos Jesus é alguém que tem que estar fazendo pela gente todos os dias. Porque a gente não entende que na cruz Jesus Cristo já fez tudo. A gente não entende que Paulo escreveu aos Efésios, ao pessoal de Éfeso, que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais. A gente não entende isso, porque a gente não entende que a gente foi chamado para ser e não para ter. A gente vive essa dificuldade do Evangelho. Mas o que eu acho tão incrível é que quando querem falar de poder para ser curado, poder para ganhar a justiça, poder para arrumar emprego, para a família ser restaurada, pega Atos. Mas é um livro de Atos que fala que o poder é para fora. Consegue me entender, gente? Qual é o objetivo de Atos? Jesus Cristo prometeu que o povo ia ser revestido de poder. João 16: não os deixarei órfãos, os enviarei o Espírito. E aí ele fala lá que é Espírito de poder. No finalzinho ele vai dizer: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder para serem meus testemunhas nos 4 cantos da terra. A gente perdeu tudo. Por quê? Porque me perdoa quando eu estou falando assim de maneira geral, tá? É porque a gente é um povo egoísta, é o povo do Evangelho, não o povo, é o povo do Evangelho e não para o Evangelho. A gente é um povo que quer tirar dele e não quer colocar, porque a gente entende que já recebeu tudo em Cristo Jesus. Por isso que a gente consegue ir para a igreja e falar assim: o culto não foi bom, ainda que a palavra que seja pregada seja puramente bíblica. A gente fala que foi bom porque a gente não se arrepiou, não foi bom porque o pessoal não virou cambalhota dando 5 mortais e fez o espetáculo, né, lá no final. E aí a gente fala que não foi bom, porque a gente não entendeu ainda. E aí o que mais me entristece é que a gente pega um livro que fala que é para ir, que é para dar para os outros, e usa esse livro para falar que é para Deus fez lá para fazer aqui também. Vai vendo aí, como expulsa demônio. Tudo de quem ainda não é. Uma vez ou outra, Deus dá uma colher de chá e usa Pedro para poder ressuscitar Dorcas, que era uma mulher muito piedosa. A gente vai falar disso também no processo. Mas aí eu quero falar de algumas características que eu entendo como sendo do mesmo da igreja, que são muito marcantes e servem de ensinamentos para a gente hoje, amém? Capítulo 1. O que fala no capítulo 1 de Atos? Vamos começar? Vamos ler somente os 2 primeiros versículos. Quem pode ler os 2 primeiros versículos? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Vamos lá. O que ele começa? Eu quero primeiro começar destacando a palavra do Teófilo. Por favor, gente, não é ponto final, não é um acordo para todo mundo. Há pessoas que entendem que Teófilo era o nome de alguém mesmo, mas também é uma linha que crê que Teófilo não era nome de ninguém, era um nome figurado, porque Teo significa Deus, teologia, logia significa estudo de Deus, biologia, bio significa vida, estudo da vida, e por aí vai. Então quando fala Teo, está falando Deus. Filos, da onde vem a palavra filantropia, está falando sobre amizade, unidade, companheirismo.
Então muita gente acha que está falando assim, ó, o Deus que une, porque qual é o objetivo do Espírito Santo? Fazer que todos sejam um. Tem um hino muito antigo, que acho que é de Fernando Flores, fala: Deus quer que você e seu irmão sejam um. Esqueçam todas as diferenças e sejam um. O objetivo do Espírito é fazer de nós um. É outra coisa complicada no dia de hoje, porque todo mundo que chega aqui vê, cada um pensando em si mesmo. Faria pouca. No meu primeiro, acho que se Deus pudesse materializar aqui uma bênção e jogar na hora do culto, ia ser uma pancadaria só. Se ele falasse que aquela era a única bênção da noite ou do dia, ia ser uma pancadaria, porque todo mundo quer se dar bem. Está complicado a gente pensar no próximo. Esses dias eu dirigindo aí o Uber, eu falava com uma pessoa, falava: olha, acho que nos dias de hoje, não tem o pessoal que chama que é o profeta da gentileza, né? Gentileza, profeta da gentileza gera gentileza. Eu falava que esse cara tinha que ressuscitar e trazer, brincando, né? Trazer mais uns 10 juntos. Aí a pessoa fala: 10 é pouco, tinha que ser muito mais. Porque como está em falta a gentileza, a gente pensar no outro, a gente dar vaga para o outro, a gente dar preferência para o outro, a gente socorrer o outro, e isso entrou na igreja. Mas qual é o objetivo de Deus? Através do Espírito. Eu preguei há muito tempo aqui, deve ter mais de 1 ano e meio, falando na Torre de Babel. Deus separa o povo, porque o povo acha que pode alcançar a Deus, tocar em Deus, nesse sentido literal, lembra disso? Mas quando vem o Espírito, é Deus fazendo ao contrário, é Deus pegando línguas diferentes para fazer de todo mundo um, porque é o que acontece em Atos 2, que a gente vai ver depois, que quando os apóstolos começam a pregar, eles falam: como é que pode esses homens estar falando da grandeza de Deus nas nossas próprias línguas, médios, persas, entre tantos outros? Então, o que Deus ele um dia, porque viu que o homem estava sendo arrogante, estava se vai descendo, ele divide em um derramado Espírito dentro de Deus, é fazer o quê? Trazer a unidade, fazer que todos sejam um. Então, a primeira coisa é isso: Teófilo pode ser uma pessoa, mas é um povo que entende que é um nome dado para dizer, figurado, para poder ter um sentido. Eu estou escrevendo para ele. A segunda coisa que a gente viu aí que fala é que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Não é isso que a gente leu aí? Então aí tem duas coisas que eu quero destacar com vocês. A primeira coisa é que ele começou, não diz que ele terminou, porque quando a gente vai ler o final de Mateus 28, a ordem de Jesus para os discípulos qual é? Que vocês estão cansados de me ouvir falar, citar esse versículo aqui. Ide ensinando a guardar tudo que de mim tem aprendido, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele enviou os discípulos para ensinar, então para dar continuidade àquilo que Jesus Cristo começou a fazer. O sacrifício salvífico começou e terminou em Jesus, está consumado, mas o plano de salvação ele permanece até aquele grande dia, e é mais ou menos o que eu comecei aqui. Deus deseja que nós sejamos um instrumento para esse plano de salvação. Alguém quer falar alguma coisa, gente? É isso tudo, por favor. Quer ver? Está com uma cara de quem quer falar? Adilson, fala aí. Não? Essa então é a segunda coisa. A terceira coisa que a gente vai ver nessa mesma passagem é que Jesus ele ensinava e fazia. Há um título antigo, né, dos mais velhos, que diz assim: faça o que eu digo, não faça, não é assim? E não faça o que eu faço. Mas em Cristo não é assim. Em Cristo eu digo e vivo o que eu digo. Aquilo que eu faço é o que eu digo, e aquilo que eu digo é o que eu faço. Ele ensinava e praticava. E aí, quando eu lembro de Paulo, né, que é esse que, segundo a marcar de maneira tremenda a história da igreja, Paulo chega a falar: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Capítulo 3 de Atos, estão Pedro e João de frente à igreja formosa, e Pedro fala assim: olhem para mim. Há um discurso aí
Mas que eu estou falando, a gente vai acabar repetindo quando eu for ver capítulo por capítulo. Então vocês tenham paciência. Mas há um discurso aí que o pessoal fala assim: poxa, tu não tem que olhar para o irmão, não, tu não tem que olhar para mim, não, tu tem que olhar para Jesus. É óbvio que o exemplo é Jesus, mas Jesus ele tem que ser visto em mim e em você. Somos embaixadores do Senhor, somos imitadores de Cristo. Quando eu falo assim: ó, irmã Gilda, não olha para mim, não, olha para Jesus, eu estou tirando a responsabilidade que é minha de ser o bom perfume de Deus nessa terra, de ser realmente um cristão, a ponto de a maneira que eu e você possamos viver, outras pessoas olhem para a gente e digam que a gente é cristão, que a gente também vai ver isso em Atos dos Apóstolos, mas lá para frente, porque isso lá no capítulo 16. Até aí, tudo bem? Então a primeira coisa é em relação ao teólogo. A segunda coisa, ele começou, ele não terminou a obra salvífica e não o plano de salvação para os perdidos. O Evangelho continua a ser pregado. E a terceira, que aquilo que ele pregava, ele vivia. Aquilo que ensinava era a prática da vida dele. E a outra coisa que eu quero destacar aqui nesses 2 versículos é o seguinte: Jesus foi assunto aos céus. Até o dia que ele foi assunto aos céus, ele foi cumprindo o que ele tinha dito em João 14, entre tantos outros lugares que ele fala em João 14: vou preparar-vos lugar, mas não vos deixarei órfãos. Aí ele fala do Espírito, mas ele fala também que ele voltaria para buscar, vai preparar-vos lugar e voltarei. E aí, quando Jesus é assunto aos céus, aqui aparece 2 anjos do lado dos discípulos e falam: varões galileus, porque estão olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, desaparecer pelas nuvens, ele voltará. Então ele vai voltar. Aí eu quero que a gente leia agora a partir do versículo 13, se minha mente tiver. 13 não, 12, 14, 15. Ai Jesus, deixei óbvio. Eu acho que é 15 até o 19 ou até o 20. Na dúvida, leia até o 20. Atos ainda. Na verdade, a gente vai ter que ler até o 25, até o 26. Até o final do 20. Até o final do 13, do 15 até o final do 1. É o 21. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por todavia a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um nosso e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um pão. Ali caiu de cabeça seu corpo partiu-se ao meio, e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, e de modo que na língua deles esse toque passou a chamar Alcetão, isto é, campo de sangue, porque prosseguiu Pedro está escrito no livro de Salmos: e de deserto seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre de nós às alturas, acredito que um deles
lá. Acontece aí a substituição de quem? De Judas. Então o capítulo 1 ela tem essas marcas que eles entendem que tem 12, como Jesus Cristo havia escolhido 12. Então tem uma vaga, e aí eles entendem que tem que ser alguém que caminhou com eles, que aprendeu de Jesus, que era alguém idôneo, e por aí vai. E aí ficou entre duas pessoas. E eu acho lindo nessa história aí, os discípulos, eles estavam acostumados com sinais. Sim ou não? Sim, porque eles caminharam 3 anos com Jesus. Fora as vezes que Jesus falou para ele, vão e cura, repreende demônio, que haja paz na casa. Fora que eles mesmos vivenciaram tudo isso. Mas quando chega aqui, eles oram pedindo uma direção a Deus. Tem revelação? Não tem uma revelação sobrenatural. Eles continuam sem saber ainda quem é. Mas eles creem que eles oraram e que Deus então ouviu a oração e está no controle. E aí eles lançam sorte entre 2 homens. Lançam sorte. Não sei se foi palitinho, eu não sei se botou a mão para trás e falou assim: onde que está a pedra, você escolhe. Eu não sei como é que foi. Mas eles oraram, crendo que falaram a Deus que tem controle de todas as coisas, e foram para uma prática racional. Nessa prática racional saiu Matias. O que eu estou querendo falar para vocês é isso: Deus é o Deus do sobrenatural, mas o sobrenatural de Deus também se dá naquilo que é natural. O mal do crente é achar que só tem Deus presente se aquilo que a gente chama de sobrenatural aconteceu, que a gente não consegue entender que Deus é o Deus que tem controle de todas as coisas, que está presente em todas as coisas e que trabalha na gente, tanto naquilo que a gente chama de sobrenatural, como nas coisas do dia a dia. O simples fato: olha, Senhor, eu orei, agora eu vou tentar entender o que o Senhor está escolhendo, já que o Senhor não se manifestou de maneira que a gente até queria, esperava, porque a gente sabe que o Senhor é Deus de maravilhas. Mas ainda que isso não tenha acontecido, a gente sabe que a gente falou com o Senhor. Estão conseguindo me entender? Porque é uma concepção, me perdoa a expressão, tapada da gente, achando que só é sobrenatural, perdão, que Deus só dá presente se aquilo que eu e vocês chamamos de sobrenatural acontece. Não conseguimos entender que Deus é o Deus da vida, que Deus é o Deus de todas as coisas, que Deus é o Deus daquilo que a gente chama de simples, como aquilo que a gente chama de complicado. E que se a gente ora crendo, a gente vai fazer aquilo que Paulo mais na frente vai dizer: a gente colocou nas mãos de Deus, agora a gente descansa, porque está nas mãos daquele que tem controle de tudo. Amém? Vocês conseguem entender isso? Ou vocês acham que eu estou equivocado na minha interpretação? Está aqui os homens acostumados com maravilhas de Deus, acostumados de pegar um pãozinho, um peixinho e fazer: eu cheio de fome, vem aí, a alimentação que te dão todo. Do Pedro, que é o que está falando aqui, que anda sobre as águas. Do Pedro que está lá em cima. Pedro, Tiago e João, e vê a transfiguração de Jesus Cristo. Se eu não me engano, Mateus 17. Pedro está acostumado com tudo isso. Está Pedro falando: vamos orar, vamos orar. Deus não falou como a gente queria. Então, mas a gente sabe que falou com ele. Se falou com ele, a gente falou com a pessoa certa. Agora vamos fazer aquilo que eles querem. E aí sai esse homem para pregar o Evangelho. Amém, amados? Entendido isso? Deus é Deus que Ele pode fazer um montão de barulho aqui, se manifestar. Como é o Deus que eu creio que está se manifestando agora, porque a Sua palavra está sendo estudada. Amém, amados? E aí passa isso, a gente vai para o capítulo 2. Capítulo 2 eu não vou me prender muito em falar, porque a gente conhece bem, né? Não conhece o capítulo 2 de Atos? Capítulo 2 de Atos, está o povo reunido, 10 dias reunidos. No 10º dia, no dia de Pentecostes, que era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, era uma festa que constava do calendário deles. Eles estão reunidos em oração. Inclusive, eu quero fazer um destaque aqui para vocês. Quando a gente vai ler o livro dos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas,
a gente vai lembrar que os irmãos de Jesus têm maior dificuldade, né? De crer em Jesus, de entender que Ele é de fato o Senhor, o Salvador, o Messias. E às vezes a gente recrimina, mas gente, não deve ter sido fácil não. Você saber que alguém que nasceu da sua mãe, que aprendeu a fazer carpintaria com o pai de todo mundo lá, pai do José, e tu vai olhar para esse cara que come na mesa contigo, que sua contigo, essa pessoa, esse homem de 1,70 m e um pouquinho, e vai dizer, esse é Jesus, esse é o Messias. Por isso que quando eu estou falando sobre discipulado, eu uso lá Mateus 16, quando Jesus fala para Pedro, quando ele pergunta quem dizem vocês que eu sou, e Pedro fala, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido. E Jesus fala, muito bem, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai. E revelação para crer quem é Jesus é só pelo poder de Deus, é só pelo agir do Espírito Santo. Do contrário, a gente não crê. E se a gente crê, louve a Deus, porque o Espírito ministrou no teu coração para que tu creias. Porque isso não vem numa faculdade, isso não vem pela filosofia, não vem pela sociologia, isso é poder de Deus, é revelação de Deus nos nossos corações. E aí, vem lá, estão lá orando, aí que está falando, e depois vocês vão ver que os irmãos de Jesus Cristo, está aqui, Atos, depois a gente vai ver isso quando a gente estudar o capítulo todo, a gente vai ver que os irmãos de Jesus estão envolvidos, inclusive um deles, Tiago, escreve a carta aí que a gente tem, né? O Evangelho, a carta de Tiago, e a gente vê o irmão de Jesus escrevendo sobre o próprio irmão, e ele começa a falar assim, ó, eu, Tiago, servo de Jesus Cristo. Ele fala que ele é servo do irmão dele, que agora ele sabe que não é só o irmão dele, é o Messias, é o Salvador, é o Libertador. E esse processo começa a acontecer aqui em Atos 2, eles estão ali, acontece o derramar do Espírito Santo. Então o que marca principalmente Atos 2? É o revestimento de poder, para que se cumprisse o que Jesus Cristo disse. A segunda coisa que marca, a gente acha assim, poxa, quando o Espírito foi derramado, os discípulos puderam fazer milagres. Isso é verdade? Vou fazer a pergunta de novo. A gente costuma dizer que quando, eu acho que a gente vai acabar a introdução ainda hoje, no capítulo 2 ainda, que quando o Espírito foi derramado, que os discípulos passaram a ter autoridade para fazer poder, para realizar poder. Isso é verdade? É. Por que não é? Porque com Cristo eles já faziam maravilhas. Com Cristo eles já expulsavam demônios. Com Jesus, o verbo encarnado, eles já ministravam cura. Tanto é que quando Jesus envia 70 de 2 em 2, eles voltam todos felizes, dizendo, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Não, perdão, eles voltam todos felizes dizendo, Senhor, em teu nome os demônios nos submetem, os enfermos são curados. E Jesus diz assim, não alegrais, porque o demônio nos submete, nem porque os enfermos são curados. Antes alegrais, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. A gente se empolga tanto com o poder, os caras chegam assim, eu fico imaginando Jesus igual desenho animado, tá uns 70 assim de fila, e Jesus vem com a perna só e dá a banda assim nos 70, fala assim, não é isso. O principal não é isso faz parte, mas o principal é alegrar-vos porque teu nome está escrito no livro da vida. Deus deu vida eterna, foi riscado toda a acusação de dívida que era contra nós, e agora nós somos filhos e filhas de Deus Altíssimo e temos acesso ao trono da glória. O nosso nome está escrito no livro da vida. Então eles já faziam sinais? Faziam. Então por que crente gosta de dizer que foi a partir desse dia? Que grande diferença acontece nesse dia? Acontecem algumas coisas de grande diferença, mas a que mais faz a diferença é que eles ganham eles ganham coragem, eles ganham ousadia. Dá uma multidão do lado de fora, eles começam a falar em línguas, na língua do pessoal que ali estava. Se a gente pegar Atos 2 e começar, se eu não me engano, a partir do verso 8, vai dizer assim, ó, então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna,
partos, medos, elenitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Esses convertidos ao judaísmo na época eram chamados de helenistas. Grava isso que mais para frente a gente vai falar sobre eles também. Cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Aí quando eles acabam de dizer isso, Pedro, que era o cara que negou Jesus 3 vezes, lembra? Jesus falou: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Tu está aí se passando de bambambã, dizendo: aonde o Senhor for, eu irei com o Senhor, que o Senhor passar, eu passarei. Não vai ser assim não. E aí veio o processo. E aí 3 vezes Pedro nega Jesus e o galo canta. E aí Jesus morre. O que acontece com os discípulos quando Jesus morre? Se escondem todos numa casa e trancam a casa. E Jesus Cristo tem que fazer igual o Ghost. Passa e entra nesse como. Você consegue imaginar isso? Jesus passa pela parede e depois quando o Tomé está lá, ele fala: toca aqui. Quer dizer, ele passa pela parede, mas tu consegue tocar nele também. Ele encontra os discípulos lá na hora de ir embora, lá no mar, e ele prepara o peixinho. O pessoal come peixe com ele. Quando ele encontra os discípulos no caminho de Emaús, ele entra na casa dos discípulos para comer. Ele pega do pão e parte do pão. Como vai ser esse corpo nosso, eu não sei, mas vai ser coisa tremenda que nem ainda aí Hollywood conseguiu fazer. Vai ser coisa tremenda. E aí o que acontece? Pedro, esse covarde, esse que se escondeu, esse que negou, de frente a esse povo todo, porque a gente entende, o mundo todo daquela época estava reunido ali. Pedro pega e começa a pregar, cheio de ousadia e cheio de intrepidez. Esse Pedro vacilante esse Pedro levanta e prega para todo mundo. A principal coisa que o Espírito nos dá é ousadia. Por isso que Jesus Cristo falou que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Porque o Espírito que Deus nos deu é o Espírito de ousadia, é Espírito de poder. Pastor, mas eu sou tímido. Timidez é uma coisa, uma característica que pode ser tímido, mas ser ousado. Ser ousado é que a pessoa fala assim: poxa, mas eu não tenho medo. Gente, medo, até a Tatiana falou isso aqui quando eu preguei um tempo aí atrás, falando sobre as doenças psicossomáticas. Eu falei sobre isso. O medo que nos paralisa é patologia, é problema. Medo, ele nos dá segurança. O medo, ele não vai deixar eu pegar e meter a mão no fogo, porque eu sei que aquilo ali vai me queimar. O medo vai me fazer ser prudente, não passar no lugar que eu sei que o tiro está comendo toda hora. O medo, isso é prudência. O medo, ele te traz uma segurança para a sua própria vida. Mas o medo, ele não impede de eu ter coragem, porque se não tivesse medo, ninguém seria corajoso. Só existe coragem quando existe medo. Por exemplo, o cara vai lá em cima, sei lá, quem já viu esses filmes, os caras balando no penhasco, não, isso acontece, perdão, na vida real, os caras vão lá no penhasco com aquela roupa que parece que vira Batman, que tem aquelas asas assim, e pula daquilo ali. Eu creio que eles têm um certo medo, que vai levar segurança para eles, mas eles sabem que os caras doidão que já fazem aquilo automaticamente. Igual há pouco tempo morreu o cara soltando de parapente lá em Niterói, o pessoal fala que ele fazia aquilo quase todos os dias. Mas chega uma hora que o cara perde medo. Quando ele perde medo, ele deixa de ser prudente. Mas quando você tem medo e salta, você está mostrando que você é corajoso, porque você está superando o seu medo. Porque coragem é quando você supera o medo que você tem. Se você não tem medo, então você não é corajoso. Aquilo que está fazendo para você não é nada, é normal. Então o que Pedro faz? Cheio do Espírito, revestido de poder, vai no meio do povão e começa a pregar.
E a Bíblia vai dizer que mais de 3.000 pessoas são batizadas através da pregação de Pedro. Porque para que eles foram revestidos de poder? Para pregar o Evangelho. Amém, amados? Até aí, tranquilo? Vocês querem fazer alguma pergunta? A gente é estudo. Uma das coisas, da outra coisa que Marcos capítulo 2, abra aí comigo. Ai, está acabando a bateria. Mas não vai dar bem para a gente acabar hoje, né? Ainda Atos 2. Estão aí em Atos 2 comigo? A gente vai pegar a partir do versículo do 42. Quero ler essa parte. Eu tenho um cunho pastoral. Texto pastoral. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Quem que se dedicava? Aqueles que haviam sido batizados. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quem era o ensino? Quem ensinava? Os apóstolos. E quem se dedicava? Mais de 3.000 pessoas que foram batizadas. Cadê as pessoas que foram batizadas na igreja do princípio? Cadê o pessoal que foi batizado das outras igrejas, quando fala sobre o ensino da palavra, que acham que não precisa? Esses dias, pessoa que já não está mais no meio de nós, eu fiquei sabendo que uma pessoa da família, nem de nós, que eu digo aqui na nossa igreja, né? De nós parece que morreu, na nossa igreja, uma pessoa eu nem sabia disso, que uma pessoa da família ficou com raiva de mim durante muito tempo, porque eu falava que quem não fala, né? Quem não participa da escola dominical não pode tocar, cantar, dirigir, pregar. E aí, uma pessoa que fazia tudo isso e não vinha à escola dominical. Aí uma parente dessa pessoa ficou com raiva de mim. Eu não sabia esses dias aí, mas já aconteceu um tempão a raiva. Porque eu falei que quem não participa da escola dominical não pode estar à frente de nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele está falando que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Qual é o intento lá? Teófilo, ter comunhão, ter unidade. E eles faziam isso ao partir do pão e as orações. As coisas não são separadas. Qual é o partir do pão? A ceia e as orações, o momento de oração. Todos estavam cheios de temor. No capítulo 2 todo, a gente vai falar sobre isso. Mas a Nicodemses todos os dias continuavam isso no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. Onde eles se reuniam? Não era nem dentro do templo. Se dedicavam ao ensino, às orações, à ceia, e aí todos eram cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam tinham